Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar, graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o meu próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes, concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Bom, continuemos a estudar um pouco o Catecismo da Igreja Católica. Estamos estudando a primeira parte, que trata sobre o credo, que nós rezamos sempre nas missas, sobretudo aos domingos. E sabemos que a primeira parte está dividida em duas grandes sessões. E nós estamos, a primeira sessão, em 3 grandes capítulos. Já vimos todo o primeiro capítulo da primeira sessão e agora estamos estudando o segundo capítulo, né? E nesse segundo capítulo estamos vendo a questão da revelação, a transmissão da revelação, que é o que nós estamos tratando agora. Na fala anterior, nós falamos um pouquinho sobre essa transmissão da revelação divina. Deus se revela até nós. A palavra revelação significa tirar o véu. Então Deus se mostra no seu amor e na sua misericórdia aos seres humanos de vários modos no Antigo Testamento, e quando se inaugura o Novo Testamento com Jesus, de forma definitiva, através do seu Filho Jesus Cristo. Então nós já falamos um pouquinho sobre tradição apostólica, o que é a pregação apostólica. Pregação apostólica é essa que foi continuada na sucessão apostólica. Falamos sobre a transmissão do Evangelho. Quando a gente fala de Evangelho com o E maiúsculo, não estamos falando dos 4 evangelhos, mas esse evangelho é a pregação de Jesus, tendo em vista que o evangelho significa a boa nova. Então é a boa nova pregada por Jesus, que aí nós temos uma transmissão oral e uma transmissão escrita. Tudo isso está nos vídeos anteriores, né? Continuada na sucessão apostólica. Agora, nessa fala nossa, vamos tratar agora um pouquinho sobre a relação entre tradição e Sagrada Escritura, ou entre Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. Já vimos anteriormente que tanto a Sagrada Escritura quanto a chamada Sagrada Tradição devem ser veneradas igualmente, porque elas fazem parte da revelação divina. Deus nos revelou o mistério do seu amor e do seu reino, a sua vontade, através da Sagrada Escritura, mas também através da Sagrada Tradição. O que elas têm em comum? Tem em comum porque existe uma única fonte. Não é uma fonte de revelação da Sagrada Escritura que é diferente da Sagrada Tradição. As duas têm uma única e mesma fonte, é claro, que se chama Jesus Cristo. É o ensinamento de Jesus dado aos apóstolos e que foram transmitidos a nós desses 2 modos diferentes. Então, estamos no número 80 do Catecismo da Igreja Católica, não é? O Catecismo, no número 80, para tratar da relação entre Sagrada Tradição e Sagrada Escritura, onde nós católicos vamos buscar a fonte da revelação, porque essas duas, lembrando que os protestantes permaneceram somente com a Sagrada Escritura. A Sagrada Tradição eles não aceitaram e não aceitam, embora hoje alguns já estejam estudando um pouquinho mais, né? Mas somente nós católicos, por enquanto, aceitamos esses 2 modos que Deus teve de nos transmitir a sua revelação.
Então ele traz aquele documento que eu já falei anteriormente, um documento do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbum, quer dizer, a palavra de Deus, que trata sobre a revelação e a transmissão da revelação. Então, olha, usando esse documento, diz o seguinte, que a tradição sagrada e a escritura sagrada estão intimamente unidas e elas estão compenetradas também entre si. Nós nunca vamos encontrar uma afirmação na Sagrada Escritura que venha contradizer a Sagrada Tradição. E nunca vamos encontrar uma afirmação na Sagrada Tradição que venha contradizer a Sagrada Escritura. Exatamente ao contrário, elas se compenetram, se iluminam, né? De modo que todas as duas provêm da mesma fonte divina, que é a revelação do Pai ao mundo através do seu Filho Jesus, na força do Espírito Santo. Então, é como que elas fossem uma coisa só, tendendo para o mesmo fim. Então, apesar de serem distintas, mas agem como uma coisa só, que tendem para o mesmo fim, que é fazer conhecido o amor de Deus. Tanto a Sagrada Tradição quanto a Sagrada Escritura, lembra o Catecismo, tornam presentes na Igreja o mistério de Cristo. E também esse mistério de Cristo é fecundo dentro da Igreja. Todas as duas apresentam essa fecundidade do mistério do amor de Deus na sua Igreja. Que, aí lembra o Catecismo, em Mateus 28:20, prometeu estar com os seus sempre e até o fim do mundo. Então, a promessa de Jesus é cumprida, e o Catecismo nos relembra isso, através dessa presença da Sagrada Escritura e a presença da Sagrada Tradição. Porém, embora venham de uma única fonte, foram dois modos diferentes que Deus teve e escolheu para nos transmitir a verdade da fé. O que então é a Sagrada Escritura? O Catecismo diz, número 81 agora, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Divino. Então, tudo aquilo que nós temos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, inaugurado aí com Jesus e depois deixado por escrito pelos vários escritores sagrados, que nós chamamos de hagiógrafos, que são os escritores sagrados, mostra que, quando a gente está falando de Sagrada Escritura, é ali realmente aqueles vários livros que a Bíblia contém, tendo em vista que a Bíblia é uma coleção de livros, né? Tudo isso inspirado, está por escrito, inspirado pelo Espírito Santo. E a Sagrada Tradição? Lembrando que tradição aqui está no singular e com T maiúsculo, tá? Depois, mais adiante, vamos ver que existe uma diferença entre tradição e tradições. São coisas distintas. Então, essa tradição, Sagrada Tradição, com T maiúsculo no singular, ela conserva a palavra de Deus. Então, quando nós vamos ler os escritos dos chamados padres da igreja, já conversamos sobre eles nos vídeos anteriores, aqueles escritores, geralmente eram bispos dos 800 primeiros anos da igreja, a grosso modo, né, vamos dizer assim. Então, tudo que nós vamos encontrar nos escritos deles não contradizem a Sagrada Escritura, ao contrário, elas conservam integramente a palavra de Deus, que o próprio Cristo confiou aos apóstolos através do Espírito Santo, na força do Espírito Santo, e vai transmitir integralmente aos sucessores. Quem foram os sucessores dos apóstolos? Os bispos. E eles, sob a luz do Espírito Santo, o Espírito da verdade, fielmente vão conservar essa Sagrada Escritura, vão expor esses ensinamentos de Jesus e vão difundir os ensinamentos de Jesus através da sua pregação. Tudo isso fortificado no Espírito Santo. Conservar, expor e difundir. De modo que a Igreja, número 82 agora, é a quem está confiada a transmissão e a interpretação da revelação. Não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza.
a respeito de tudo aquilo que Deus revelou, mas também da Sagrada Tradição, porque vem ambas, Sagrada Escritura e Sagrada Tradição, são recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e de reverência. Nos lembra o Catecismo da Igreja Católica, então no número 82, citando novamente o documento Dei Verbum, a Palavra de Deus. Então vejam só, o que o Catecismo nos lembra é que tanto a Sagrada Escritura quanto a Sagrada Tradição devem ser veneradas e recebidas igualmente, como contendo ali de uma única fonte que é Jesus, embora sejam distintas, a revelação de Deus. Na Sagrada Tradição nós temos conservado essa palavra de Deus, exposta e difundida, e é na Igreja. A Igreja foi a quem Deus confiou a transmissão íntegra dessa revelação, seja através da Sagrada Tradição, seja através da Sagrada Escritura. E ela também, iluminada pelo Espírito, é aquela que interpreta a revelação. Então nós temos um conhecimento da palavra de Deus diferente dos protestantes. No protestantismo, você pode interpretar a palavra de Deus pessoalmente, individualmente, né? Nós católicos não compreendemos a interpretação da palavra desse jeito. Ela precisa ser interpretada dentro da comunhão com a Igreja. Nós vamos compreender a palavra de Deus tendo em vista toda a história de interpretação da palavra de Deus ao longo desses 2000 anos. Eu posso fazer uma interpretação pessoal. Então, lendo a palavra, eu posso dizer que Deus está falando para mim determinada coisa. Mas essa interpretação não pode contradizer aquilo que a Igreja entende como palavra de Deus. Então, a nossa interpretação da Sagrada Escritura, ela está em comunhão com a Igreja, porque nós católicos acreditamos que Jesus deu esse poder à Igreja de interpretar e de transmitir e de conservar a sua palavra íntegra para que ela não fosse desviada, seu significado não fosse desviado. Confiemos então a nossa vida nas mãos de Nossa Senhora rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem na paz de Deus.